Olá, amigos, estamos de volta, ainda tratando do assunto princípio contábil. Na aula anterior, nós iniciamos o estudo destes princípios através do princípio da entidade, que trata da autonomia patrimonial. Também estudamos o princípio da continuidade, que trata da ideia de um tempo de vida indeterminado, mesmo sabendo que algumas empresas podem ser constituídas com prazo de vida determinado. Nós vimos que quando isto acontece, o fato de ter um prazo de vida determinado não fere ao princípio da continuidade, porque a ideia é de vida eterna enquanto dure, dentro desse prazo previsto. Nós vimos também que o princípio da continuidade está associado ao princípio da competência, porque a competência trata de um período. Então, se a entidade tem um prazo de vida indeterminado, ela envolve várias competências. Se ela tem um prazo de vida determinado, vai influenciar na competência, principalmente dentro daquele período. Bem, agora nós vamos estudar o princípio da oportunidade. Esse princípio da oportunidade, ele tem como palavrinha-chave a tempestividade e a integridade. Germana, e o que seria tempestividade e integridade? Tempestividade é tempo hábil. Um fato aconteceu, ele deve ser imediatamente registrado. E deve ser registrado utilizando a conta certa, utilizando a extensão correta. Ou seja, ele deve ser registrado de forma íntegra. Se eu compro um carro à vista, eu tenho que reconhecer a entrada do carro na conta do veículo e reconhecer a saída do dinheiro na conta caixa. Então, o fato, ele deve ser registrado de forma íntegra, exatamente como ele aconteceu. Então, o princípio da oportunidade, ele está previsto no artigo 6º. Ele diz o seguinte: o princípio da oportunidade refere-se simultaneamente à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio. Então, nós já podemos concluir que o princípio da oportunidade está associado ao registro dos fatos que alteram o patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato, ou seja, de forma tempestiva, e com a extensão correta, utilizando a conta certa, isto é ser íntegro, independente das causas que as originaram. Parágrafo único. Como resultado da observância do princípio da oportunidade, temos 1. Desde que tecnicamente estimável, o registro das variações patrimoniais deve ser feito mesmo na hipótese de somente existir razoável certeza de sua ocorrência. Ou seja, desde que tecnicamente estimável, o registro de um fato, ele deve ser feito mesmo na hipótese de somente existir razoável certeza de sua ocorrência. Germana, significa dizer que mesmo diante de uma incerteza, esse fato deve ser registrado? Sim, desde que tecnicamente estimável. Aí nós vamos abrir uma telinha para dar um exemplo para vocês. Exemplo, vamos supor que você chegou na minha loja e comprou a prazo. Bem, ao vender a prazo, a pessoa jurídica vai reconhecer o direito de receber pela venda no futuro. E esse direito, ele vai estar representado por uma conta chamada de duplicata a receber. Vamos considerar que a nossa venda a prazo foi de R$1.000. Então, eu reconheço o direito de receber no futuro R$1.000.
Acontece que ao vender a prazo, nós estamos diante de uma grande incerteza. Que incerteza seria essa? Receber ou não receber pela venda no futuro. Aí vem o princípio da oportunidade e diz o seguinte: se essa incerteza for tecnicamente estimada, você não precisa esperar perder para registrar a perda. Essa perda, ela pode ser registrada de imediato. Então, mesmo diante da incerteza, se ela for tecnicamente estimada, registra de imediato. Isso é ser tempestivo. Então, baseado em períodos anteriores, nós vimos que a perda com devedores duvidosos na nossa entidade é de média 10% ao ano. Então, nós vamos constituir uma continha chamada de provisão para devedores duvidosos. Essa conta de provisão para devedores duvidosos, ela vai entrar no meu patrimônio diminuindo quem? A minha duplicata a receber. Quando eu constituo uma provisão para devedores duvidosos no valor de 100, ou seja, 10% de 1.000, eu estou me preparando para receber somente 900. Essa conta de provisão para devedores duvidosos, ela tem como contrapartida uma despesa. O que é que isso significa? Que pelo fato de ser tecnicamente estimável, a minha incerteza, eu já pude reconhecer a despesa de imediato no meu resultado. Eu não precisei esperar perder. Por ser tecnicamente estimada, eu pude reconhecer a minha despesa no resultado. Então, essa provisão para devedores duvidosos, ela entra no meu patrimônio, diminuindo as minhas duplicatas a receber. Nós veremos que a constituição dessa PDD também se baseia em outros princípios, que nós veremos em seguida. Dois. O registro compreende os elementos quantitativos e os elementos qualitativos, contemplando os aspectos físicos e monetários. Então, o registro compreende os elementos quantitativos, ou seja, contempla aspecto físico e monetário. Vamos entender. Quando nós vamos registrar um fato, o lançamento, ele tem a seguinte estrutura. O lançamento contábil, ele tem a seguinte estrutura. Data, conta debitada, conta creditada, o histórico e o valor. Pronto. Essa é a estrutura do meu lançamento contábil, certo? Data. Os fatos, eles devem ser registrados em ordem cronológica. Nós vimos que ser tempestivo é registrar o fato de imediato. É por isso que esses fatos, eles são registrados em ordem cronológica. A conta debitada e a conta creditada representam os aspectos qualitativos deste fato. Ou seja, a qualidade das contas envolvidas. Quando eu comprei um veículo à vista, eu reconheci a entrada do veículo e a saída da grana do caixa. Então, veículo e caixa representam aspectos qualitativos desse fato. Por enquanto, não precisamos ainda entender o que é débito e crédito. Esse é um assunto para o futuro, certo? O histórico é quem explica o fato. E o valor? Quando eu registro o fato
a entrada do veículo por 10 mil, eu estou contemplando o aspecto monetário do fato e, portanto, o seu aspecto quantitativo. 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 Então, aspectos qualitativos e aspectos quantitativos. É exatamente o que diz o inciso 2 do parágrafo único. O registro compreende os elementos quantitativos e qualitativos, contemplando os aspectos físicos e monetários. O registro deve ensejar o reconhecimento universal das variações ocorridas no patrimônio da entidade, em um período de tempo determinado. Olha o período aqui, ó. Período de tempo determinado. Vamos mudar a cor da canetinha. Período de tempo determinado. Base necessária para gerar informações úteis ao processo decisório da gestão. Então, o próprio princípio já reconhece que esse período de tempo determinado, que período de tempo determinado é esse, Germana? O exercício social. Esse exercício social, ele tem um período de 12 meses. E esse período de 12 meses é a base necessária para gerar informações úteis ao processo decisório. Bem, o princípio da oportunidade, ele trata do registro e reconhecimento das variações do patrimônio, diferente do princípio da competência. Esse princípio da competência, ele reconhece as receitas e as despesas e seus impactos no PL dentro de um determinado período. O princípio do valor original. O princípio do valor original, ele tem como palavrinha-chave o custo de aquisição. E este custo de aquisição representa o valor de entrada dos elementos dentro do meu patrimônio. Então, o princípio do valor original, gente, tem como palavrinha-chave o custo de aquisição. O princípio diz o seguinte, que os elementos, eles entram no patrimônio pelo valor original da transação. E esse valor original da transação corresponde ao custo de aquisição. Ele ainda diz o seguinte, que esse valor original da transação, ou esse custo de aquisição, ele é consequência, ou ele pode ser consequência de uma imposição do meio ou de um consenso entre as partes. Então, o princípio do valor original tem como palavrinha-chave o custo de aquisição. E esse princípio do valor original vai ser exatamente o assunto do nosso próximo vídeo. Até lá!